Por falar em fazer contas, que aconteceu com o nosso Bahia? Daqui a pouco eu vou falar do Vitória, hein? Daqui a pouco eu vou falar do Vitória que ganhou. Que aconteceu com o nosso Bahia? Duas derrotas seguidas na Libertadores, mais a derrota pro Flamengo 3. O jogo contra o Nacional em casa, o Bahia já ia estar classificado. E agora vamos ter que esperar o resultado hoje, mas muito provavelmente tem que ganhar do Internacional lá e a gente não deve ter dois brasileiros classificados. O que aconteceu com o Bahia, Clarinha? André, acho que a temporada começou a cobrar um pouquinho, tá? Dessas 3 derrotas aí. Eu vou passar pano tranquilamente pela derrota contra o Flamengo, tá? Eu acho que estava na conta. Para mim, o Rogério tomou a decisão correta de poupar o time, porque vinha não só esse jogo agora decisivo de Libertadores, que se ganhasse, poderia garantir a classificação, como tem Bavi no final de semana. Então, para mim, foi a decisão correta. Quem queria perder para o Flamengo? Ninguém. Mas dentro ali da conta era o que... Eu tô ok com aquela derrota. As 2 derrotas da Libertadores, aí em casa, o 3-1, né, de virada, esse me incomoda demais. Porque é um Bahia que poderia ali, a gente falava, na classificação do Bahia, ter a sua chave nos primeiros jogos, né? Naquelas primeiras partidas em que o Bahia tinha 3 jogos em casa de 4. E o Bahia até surpreendeu, venceu a partida que tinha fora de casa, mas ontem realmente fez uma partida muito ruim, André. Eu vi algumas pessoas falando que acharam que o time entrou em campo de forma covarde. Eu não achei isso, tá? Eu achei que foi um jogo ruim. Eu acho que começa a cobrar algum momento ruim de alguns jogadores. Por exemplo, o nosso líder técnico, Everton Ribeiro, infelizmente não faz uma grande temporada. Outros jogadores que a gente contou em outros momentos, como Juba e Eric Pulga, não vivem, se a gente pegar um recorte curto, tá? Porque a temporada é boa, mas o recorte menor, são jogadores que começaram a sentir. E, André, o Bahia é o time que mais tem jogos nesse início de temporada, tem uma competição atrás da outra, o elenco não é suficiente. Tem jogadores que poderiam estar rendendo um pouco mais do elenco, que seriam, assim, imprescindíveis, por exemplo, o Nestor, que chega para ser um cara inicialmente reserva, mas para ser esse cara que, quando você precisa colocar em campo, ele dá uma ajuda, ele está devendo. Então, tem algumas coisas acontecendo que eu nunca acho que é uma coisa só, tá? Então, por exemplo, o Bahia está sofrendo muito na lateral direita, porque não tem um lateral direito nesse momento por conta das lesões, então acaba sofrendo muito por ali. Aí, o Ademir, que era um jogador de velocidade, especialmente para um segundo tempo, também não está disponível. Então, o Bahia vai sofrendo com essas coisas do elenco. Eu acho é difícil aceitar, porque a gente tem uma velocidade mais rápida, a gente quer uma velocidade mais rápida de decisões, de processos, mas o processo do Bahia não é um processo rápido. Então, por exemplo, falta um goleiro de primeira prateleira? Falta. Mas isso vai ser resolvido daqui para o próximo jogo, sabe? O Bahia tentou no início da janela, teve dificuldade de encontrar exatamente o que queria. O Marcos Felipe fez outros grandes jogos que a gente estava aqui dizendo que bom que ele estava aí. Se não fosse por ele, o Bahia tinha perdido, né? O Bahia fez aquela sequência, acho que são 5 jogos vencendo por 1-0, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Acho que assim, são várias competições em que o Bahia vai fazendo a sequência vencendo de 1-0, que o Marcos Felipe foi decisivo. Então agora, falhou, mas também ninguém fez um gol. Então, eu não gosto da história do vilão, eu não gosto da história da covardia, ainda que possa ter faltado em alguns momentos da atitude, eu acho que faltou mais na Fonte Nova do que na partida fora de casa. Então, são várias coisas que vão começando a cobrar a conta, mas que, para mim, por mais difícil que seja, como torcedora, né, falando pelo lado torcedora, o processo é lento. Infelizmente, a gente queria que fosse mais rápido, mas não vai ser. Clarinha, eu ia falar justamente isso do Marcos Felipe, assim, é até injusto, né? Porque todo mundo jogou mal, então, porra, sobrar na do goleiro é complicado. Mas é algo que no ano passado a gente detectou e falamos aqui. O Bahia precisa de um goleiro um pouco mais, né? Cascudo. Eu até falei na época, quando tava terminando porque ia terminar, né? Encerrar o contrato do Ederson lá no City. Ainda falei, pô, gente, tenta uma loucura, tenta lá um negócio. Sei que era muito difícil, mas só para o Bahia pensar nesse nível, pensar
É claro que o Ederson é goleiro de seleção brasileira, mas pensar grande, vai. Pensar grande. Porque assim, não é fácil, tá? Você ir buscar um goleiro pra chegar e resolver. Não é. Pela escassez de goleiros, você pode até falar, pô, cara, mas o Brasil tem uma grande safra de goleiros. Tem. Se você colocar aí 7 goleiros, 8 goleiros, né? Só que são todos muito bem empregados e que estão aí em grandes clubes e que, né, é difícil tirar. O Corinthians, por exemplo, achou. Ninguém sabia que o Hugo ia chegar, ia dar certo, ia... Chegou e deu certo. O Cruzeiro foi no Cássio, pô, não deu certo, apesar do Cássio outro dia pegou bastante e tal. O Fluminense agora tá ampliando o contrato do Fábio, que tá com 46 anos, 47. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Tem. O trabalho de scout tem que ser feito? Tem. Mas vai ter que gastar. E aí, Clarinha, você tá em Paris, você tá vendo o que é a diferença de você ter um goleiro que na hora que precisa, ele faz o milagre. Sim. Então, não vamos crucificar o Marcos Felipe, mas o Bahia precisa de um goleiro que dê conta. Sim, não, precisa. O Marcos Felipe não é um goleiro ruim, tá? Eu acho que ele teve momentos ruins, especialmente na temporada passada, muito por conta de confiança. A torcida, André, pegou no pé e aí foi embora a confiança do Marcos Felipe. Inclusive, eu admiro muito a postura do Marcos Felipe durante todo esse processo, tá? Porque ele é atacado jogo após jogo e ele sempre teve uma postura de muito respeito com a torcida, não só com o clube, mas com a torcida. Mas, assim, eu sempre achei, e estou concordando totalmente com você, de que para prateleira acima, para você definir partidas, você precisa de um goleiro acima do Marcos Felipe, que, repito, é um bom goleiro, mas não é um goleiro para um time que quer brigar por títulos, para um time que quer estar no topo da tabela do Brasileirão e mais, e que tem uma temporada absurda de quantidade de jogos, né? Então não é um goleiro que a gente confia 100%, eu acho que ele tem bons jogos nessa temporada, eu acho que ele teve alguns jogos que ele definiu o jogo pro Bahia, mas para esse passo a mais, o Bahia vai ter que ir além. A sensação que eu tenho, André, e até tem informação aí do início de temporada, é de que o Bahia sabe disso. O Bahia tem o diagnóstico de que precisa de um goleiro de primeira linha. Só que, e aí a informação, ela de certa forma continua, mas ela é muito forte no início da temporada, quando o mercado está aberto, é de que o Bahia estava tendo dificuldade de encontrar um goleiro que ele dissesse, ok, eu vou pagar, mas eu preciso ter muita certeza que isso aqui vale a pena. Para você contratar um goleiro que está no mesmo nível do Marcos Felipe, eu não vou gastar dinheiro. Eu vou gastar dinheiro por um cara acima. E, gente, esse cara acima não é fácil. Não é fácil. Aí, quando você, às vezes, quando você até encontra e tal, aí a mulher do cara não quer vir, porque não quer vir morar no Brasil. E aí você concorda com o cara, mas o clube não quer deixar. Então, assim, não é uma coisa simples. Eu acho que o diagnóstico... acho não, eu tenho a informação de que o diagnóstico na diretoria, enfim, no Scout do Bahia, existe, de que para uma próxima prateleira a gente vai precisar subir o nível aqui, mas a gente não vai fazer um investimento absurdo se não for num cara da top prateleira aqui. Senão eu vou ficar com o Marcos Felipe. Ele não é um goleiro ruim. Faz sentido, então, faz sentido. Até porque, senão você contrata mais um que é do mesmo nível, não dá certo, aí você é obrigado a contratar um terceiro do mesmo nível, com o salário dos 3, você tinha trazido um... Então, não é fácil. Exatamente. Não é fácil, mas precisa buscar, porque realmente a gente vê a diferença no futebol mundial do bom goleiro, do grande goleiro. Sim. E do goleiro espetacular. Você vê claramente que, cara, é muito difícil você ver um time chegando para disputar grandes títulos sem o goleiro diferente. Você fala, aquele goleiro, ele é meia boca. Você pode até achar que o goleiro é meia boca, mas, caraca, aquele goleiro meia boca, o que ele pegou naquele campeonato, porque é muito difícil você ir com um goleiro chama gol e chegar para ser campeão. É muito difícil, cara, muito difícil.